nesse momento não seria importante, mas eu queria frisar somente por Pedro. E voltando lá no início, aonde que Jesus ele desce na terra para cumprir o seu ministério, o propósito era a cruz. O propósito era morrer na cruz do Calvário por mim e por você, para que hoje a gente pudesse estar aqui oferecendo o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. Mas Jesus ele não poderia subir para os céus sem deixar alguém que cumprisse o ministério aqui na terra. É aí que Jesus ele começa a formar os seus discípulos. É aonde que Jesus encontra Pedro. Em Mateus 4,18 vai dizer que Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, seu irmão, que lançava a rede do mar, porque eram pescadores. E disse: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. É uma palavra ao qual a gente fica tentando imaginar, mas por que Jesus ele fala que vai ser pescador de homens? Aí eu quero aplicar para nossas vidas. Porque às vezes a gente não tem noção do ministério que Deus tem para a nossa vida. A gente não tem noção do propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. Então Deus ele nunca vai falar algo difícil para a gente não poder entender. Ele vai te explicar de uma forma do seu entendimento. Então Pedro naquele momento ele era pescador. Então Deus ele não poderia ser mais profundo, porque Pedro ainda estava no raso. Deus ele falou de uma forma para Pedro naquele momento, para Pedro entender o que estava sobre a vida dele. Deus fala: eu vou te chamar para ser pescador de homens. E aí é onde que o ministério de Pedro começa. Depois disso, o que acontece? Pedro ele começa a andar com Jesus, porque Deus agora ele começa a discipular Pedro e os demais discípulos. E agora Pedro ele começa a viver experiências junto com o Mestre. Pedro ele vê Jesus curar, vê Jesus talvez renovar, vê Jesus multiplicar. E agora Pedro ele está criando algo na vida dele para que ele continuasse, para que quando Jesus fosse para a terra, ele ia ter estrutura para continuar o ministério de Jesus. E uma das coisas mais interessantes que me chama a atenção é que Pedro ele também está no momento ao qual Jesus ele está falando com a multidão, e a multidão começa a se apartar. Porque a palavra ao qual Jesus ele fala não é uma palavra às vezes para nos alegrar, talvez para colocar o nosso ego lá em cima. Tem algumas palavras que Jesus ele vai falar e Deus ele vai falar que o nosso coração não vai ficar agradado, porque nós estamos acostumados a escutar coisas que vai ser bom para nossas vidas, que vai transformar o nosso ego lá em cima. E naquele momento Jesus ele vira e fala assim: vocês não vão querer se afastar de mim? E Pedro: como eu vou afastar do Senhor? Porque só o Senhor tem a palavra de vida eterna. E agora Pedro ele começa a caminhar com Jesus. Vou falar rapidamente aqui algumas experiências que Pedro tem com Jesus. Pedro ele anda sobre as águas. Pedro ele vira para Jesus e fala: Senhor, se é o Senhor que está me chamando, o Senhor me permite andar sobre as águas com o Senhor. E Pedro ele anda sobre as águas. Mas num determinado tempo, Pedro ele não era maduro o suficiente. E Pedro ele começa a olhar o que estava acontecendo ao seu redor. Ou seja, o ministério de Pedro não poderia acontecer naquele momento, porque Deus estava moldando, estava estruturando Pedro. Tem às vezes na nossa vida, Deus ele promete, ele fala que tem ministério, ele fala que tem promessa, e nós queremos correr atrás dela. Mas às vezes Deus ele tira a gente para um tempo de separação, porque se ele conceder aquilo naquele momento para nossas vidas, nós vamos se afundar. Porque nossos olhos não estão firmados totalmente nele. Porque ainda nós não temos experiências que vai permanecer a gente de pé. Naquele mesmo tempo, Pedro ele olha para a tempestade, ele olha para o vento e esquece de olhar para quem? Para Jesus. Mas mesmo assim, Jesus pega na mão de Pedro e levanta Pedro novamente. Isso tudo é ensinamento. Pedro estava com Jesus também num momento muito interessante da multiplicação. Jesus ele se retira com a multidão, ele se retira com seus discípulos. Por quê? Eles estavam cansados. Quando a gente lê a mensagem, a gente esquece de entrar dentro dela. Esquece de lembrar que existe tempo para Jesus descansar, tempo para ele dormir e tempo para procurar alimento. E nesse período agora da multiplicação, ele está se retirando para os discípulos descansar. Eles estão voltando
que Jesus está se retirando. E fala o que? Vamos atrás do mestre. E quando eles chegam naquele determinado lugar onde que Jesus estava, eles não tinham alimento, eles não tinham o que beber. E a primeira coisa que os discípulos fazem é o quê? Vamos despedir eles, para que eles possam ir para as cidades vizinhas, que eles possam ir buscar alimento e voltarem novamente, para que a gente continue o nosso sermão. Só que aqui dentro da mensagem nós percebemos que o propósito do Senhor nunca foi despedir, mas sempre aproximar mais. Não importa a situação que está tendo, não importa se não tem alimento, porque Ele é o alimento. Os discípulos vamos despedir, e Jesus fala, não, eles vão ficar. Até que aparece um e fala, tenho pão e peixe, e Jesus multiplica ali naquele momento. Então Pedro está olhando tudo aquilo acontecer, está olhando ele andar sobre as águas, está olhando Jesus multiplicar, então agora está continuando a amadurecer, para ter um entendimento melhor. Só que agora chega um lugar e um determinado tempo ao qual é necessário se despedir de Jesus, porque Jesus está prestes a ir para a cruz do Calvário. E a Bíblia vai falar em Mateus 26, versículo 31. Então Jesus lhe disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas de rebanho se dispersarão, mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse, antes que todos se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. O que Pedro naquele momento ele está querendo dizer e bater no peito? Eles vão negar, eles vão escandalizar, mas eu vou ficar aqui. Só que nós temos que saber que nós somos humanos, nós temos nossos pontos fracos. E nós precisamos reconhecer que nem todo momento nós vamos conseguir permanecer de pé. Vai ter momentos nas nossas vidas que nós vamos estar aqui em cima desse altar, pregando, trazendo a palavra, falando em línguas estranhas, buscando renovo, mas vai ter momentos que você vamos estar sentados aí e vamos só ficar murmurando, falando, Senhor, eu não quero fazer mais a obra. Então ele queria explicar isso para Pedro, Pedro, eu te conheço. Você pode até não se conhecer ou achar que se conhece, mas eu conheço o íntimo do seu coração. Eu sei que em algum momento você vai cair, vai se frustrar. Eu quero te explicar isso, porque se você cair, eu vou estar ao seu lado para te levantar novamente. Só que o Pedro não entende, ele prefere bater no seu peito e falar que vai permanecer de pé. E continua no 34 dizendo, disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E disse-lhe Pedro, ainda que me seja neguista e morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Uma palavra interessante que Pedro agora fala, Senhor, eu não vou te abandonar, eu não vou te envergonhar. Todos nós falamos que vamos morrer por Jesus, que vamos pregar a palavra do Senhor onde que o Senhor colocar. Mas será que no momento ao qual o Senhor começar a desenrolar os mistérios, nós vamos ser firmes para permanecer de pé? Só que aí a palavra continua, para a gente entender o que aconteceu naquele momento. Agora a Bíblia vai falar que Jesus ele sobe ao monte para orar. Mateus 26, 37 fala, e levando consigo Pedro, e ele leva Pedro novamente, porque Pedro precisava ser moldado. Pedro ainda não era um discípulo que estava preparado para viver o ministério. E ele fala, Pedro, vai ser necessário que você suba ao monte para orar. E Pedro ele sobe, e a Bíblia vai dizer, e começou a entristecer e se angustiar. Então disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e velai comigo. O que o Senhor está falando aqui nesse momento? Está chegando a minha hora, mas agora eu estou precisando de vocês, para que vocês fiquem do meu lado, para pelo menos orar comigo nesse momento. E a Bíblia vai falar no 40, e voltando para os seus discípulos, acharam eles adormecidos. O momento ao qual Jesus mais precisou dos seus discípulos, eles estavam dormindo. Imagina a batalha espiritual que estava acontecendo naquele ambiente. Imagina a luta que o inferno
Jesus estava se levantando e Pedro tranquilamente dormindo. E Jesus sobe novamente e quando volta estão dormindo. Existem momentos na nossa vida que nós vamos cair, sabe por quê? Porque nós não temos maturidade de saber quanto que a gente precisa orar. Ou melhor, a gente tem que ser constante para continuar em oração. Para que nesses momentos ao qual vem a tempestade, vem a vendavais, a gente permaneça orando para permanecer de pé em oração, em jejum. Só que Pedro, no momento ao qual ele era para estar orando, ele estava adormecido, pastor. E a Bíblia vai falar que Jesus ele fala: vocês não podem em nenhum momento orar comigo? Vigiai e orai, para que não caís em tentação. E quanto tempo na nossa vida que nós tiramos um momento para orar? Por que eu digo isso? Porque com toda a autoridade que Deus está me concedendo, tem um renovo espiritual descendo sobre a igreja, tem uma glória de sustento sobre a juventude. É uma geração ao qual talvez muitos não deu nada, mas o Senhor quer levantar daí dessa cadeira profetas, ministros da palavra, pastores, missionários. Mas para podermos vivenciar e proporcionar esses momentos, devemos ter experiências com Deus. Devemos estar em constante oração. E agora chega um momento ao qual Pedro não estava orando lá em cima, mas queria defender Jesus lá embaixo. Mas defender de uma maneira totalmente errada, cortando a orelha do soldado. Pedro ele não foi o suficiente para lutar no mundo espiritual, mas queria lutar contra a carne lá embaixo, cortando a orelha do soldado. E na mesma hora Jesus fala: Pedro, meu Deus do céu, tu anda comigo, tu prega comigo, tu vê eu curando, e agora você me faz isso com um soldado? Que palavra é essa? Como você tem andado comigo? Olha só o teu comportamento nesse momento. O momento que era para você estar lá em cima orando, você não estava. Mas agora que faz totalmente ao contrário do que eu vim pregar. E naquela mesma hora Jesus pega a orelha do soldado e coloca nele. E vai agora para a cruz, e todo mundo já sabe dessa palavra. Eu vou encaminhar para não tomar muito tempo. E chega agora o momento que Deus ele falou. Jesus ele falou que Pedro ia negar. Mateus 26, 75 vai dizer: e tomou-se Pedro das palavras de Jesus e disse: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Nessa mensagem está dizendo o quê? O galo canta 3 vezes, Pedro ele nega, e Pedro ele sai chorando amargamente. Mas por que Pedro ele sai chorando? Porque Pedro ele lembra que na mesa ele fala que não vai negar. Pedro ele lembra que na mesa ele falou que não ia envergonhar. Mas agora, quando Jesus não estava do seu lado, ele nega, ele envergonha. A questão é: a gente tem que se comportar do mesmo lado que estamos Jesus? Temos que se comportar da mesma forma aqui dentro, mas lá fora nós temos que ser as mesmas pessoas. E Pedro na mesa fala uma coisa, mas fora da mesa ele fala totalmente ao contrário. E agora o que Pedro ele vai fazer? Pedro ele volta, Jesus ele morre na cruz, ressuscita, e Pedro agora completamente envergonhado daquilo tudo que ele faz. Pedro ele faz o que, pastor Iago? Ele volta a fazer tudo que ele fazia antigamente, ele volta a pescar. O que Pedro está falando? Jesus se foi, eu envergonhei dele, agora eu não tenho condições de seguir o ministério. Agora nesse momento eu sou um fracassado. Eu sou um fracassado porque andei com Jesus, vi Jesus ensinar. Quando ele precisou mais de mim, eu neguei ele. Agora eu não tenho condição nenhuma de seguir aquele que ele pediu para mim. Eu vou fazer o quê? Eu vou voltar nas práticas antigas. Só que Jesus ele faz o quê? Ele vai ao encontro de Pedro novamente. Por quê? Porque Pedro sabe. Jesus ele sabia que Pedro ia negar. E
Jesus chegou na casa e já está na casa. Ele está te chamando novamente. E agora o que a palavra vai dizer? Jesus ele começa a conversar com Pedro. O que Jesus fala com Pedro? Pedro, tu me amas? Agora me fala, pastor, com que coragem que a pessoa nega, agora tem coragem de falar que ama? É difícil, não é? Mas Pedro falou. Só que Jesus perguntou a segunda vez. E Pedro novamente falou: Senhor, eu te amo. Mas Jesus novamente perguntou 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque foram 3 vezes que ele tinha negado. Então era necessário que ele falasse que amasse 3 vezes. Mas na terceira vez foi totalmente diferente das 2 vezes que se passaram. Sabe o que ele falou? Senhor, eu te amo, mas o Senhor sabe de tudo. O que Pedro quis dizer? O Senhor sabe que eu sou pecador. O Senhor sabe que eu sou falho. O Senhor sabe que eu iria negar. O Senhor sabe que vai vir lutas, mas eu não vou permanecer de pé. Mas o Senhor sabe que eu te amo. É necessário que Pedro reconhecesse que ele é fraco, que ele tem as suas fraquezas, e ele era dependente de Jesus completamente. Agora o que acontece? Agora vem o ministério de Pedro. Pedro, agora você vai ser pastor. Por quê? Pedro agora tinha entendido e estava completamente preparado para fazer a obra. Porque Jesus ele não falou lá no princípio quando encontrou Pedro? Porque Pedro era imaturo. Pedro não entendeu a mesma linguagem de Jesus. Mas por andar com Jesus, por ver Jesus curar, por ver receber o perdão novamente, ele entende que agora ele precisa sair para pregar a palavra de Deus. E agora o que vai dizer? A Bíblia vai falar que Jesus ele fala que vai subir ao céu, vai pedir que o Pai envie um Consolador. Mas por que esse Consolador que está aqui, Jesus ele fala que vai pedir para trazer aqui para a terra na época? Porque Jesus entendia que eles não conseguiriam viver sem alguém aqui embaixo. Jesus, por tudo que ele passou, por vez de Pedro negar, ele sabia que era necessário que alguém descesse para continuar com ele. Aí está falando lá nos tempos atrás, porque o Espírito Santo já está aqui. Aí subiu o Pai e pediu para que o Espírito Santo descesse. O que acontece agora, Vitor, para terminar? Eles vão para Jerusalém. E a Bíblia vai falar lá em Atos 2. O que acontece lá em Jerusalém? Eles estavam totalmente reunidos, orando. Mas Jesus ele pede para permanecer em Jerusalém. Mas não deixa nada para orar, para fazer nada. Mas como é um Pedro totalmente diferente, ele entende: eu vou para Jerusalém, mas eu não posso ficar parado. Ó, você senta ali, vamos todos orar agora. Vamos clamar. Eu não sei o que vai acontecer nesse lugar, mas aquele Pedro morreu lá. Agora é um Pedro transformado. E eles começam a orar. Pastor, permita conjecturar aqui. A Bíblia não vai falar, mas agora eles estão reunidos, todos no mesmo propósito orando. Só que nós sabemos da palavra que aonde tem uma igreja que ora, tem um céu que se movimenta. Eu vou explicar novamente. Aonde tem uma igreja que entende que é necessário orar, o céu começa a se movimentar ao nosso favor. Agora todos reunidos orando. Senhor, que o Senhor possa nos sustentar de pé. Talvez falando assim, a Bíblia não vai dizer: o Senhor se foi, agora nós estamos aqui para cumprir o ministério. A Bíblia não vai falar, meus irmãos, mas eu começo a imaginar, talvez agora no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo reunidos. Jesus do lado do Pai, do Filho, do Pai. Pai, olha lá embaixo agora. Eles estão todos reunidos, mas o Senhor sabe o que acontece se eles ficarem sozinhos. Permita que agora o Senhor já fez a sua parte, tem feito a sua parte, eu desci e morri, mas permita agora que o Espírito Santo desça. Permita agora que o Espírito Santo
procura dos verdadeiros adoradores. E naquele momento o Pai achou e falou: Espírito Santo, eu te dou autoridade agora para você descer lá naquela casa agora e mover todos que estiverem no mesmo propósito. E Atos vai dizer: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E o céu em festa. E de repente, veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentados. E foram vistas línguas por eles repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, e todos, e todos, e todos. Te falar que você não é fraco, ele veio para te falar que você não é incapaz.
está lá. Então não perca essa oportunidade, porque desce um renovo aqui dentro dessa casa, mas desce um renovo diferente dentro da casa, e quem estiver ligado, buscará o Pai em Espírito e verdade, vai começar a sentir esse renovo, porque o Espírito Santo está do seu lado. Aleluia! Saia dessa casa hoje sabendo que você tem o Senhor dos Exércitos contigo. Saia dessa noite sabendo que por mais que você erre, por mais que você peque, o Pai está do seu lado. O Pai tem um ministério para a sua vida. Por mais que seja difícil, Ele quer te levantar agora. Ele quer te levantar agora. E Ele agora está pregando nas suas mãos. Só entende isso quem entende o mundo espiritual. Porque nesse momento está acontecendo uma batalha no espiritual. E ele está tentando te fazer parar o adversário. Mas papai está chegando na casa e está falando: não vai parar, não vai parar, não vai parar. Recebe meu renovo agora, recebe a minha unção agora. Saia daqui certo da sua vitória. O Espírito Santo está passeando. E Ele ainda quer falar contigo. Ele quer tratar no seu coração. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você tem ministério, ou para de deixar o ministério para lá. Assuma a sua posição nessa noite. Nesse momento tem um ministério sendo renovado novamente. Por muitas das vezes você tentou jogar de lado, mas o Senhor tem uma aliança contigo agora. Papai está falando. Ele quer tratar mais no seu coração. Pastor, eu posso fazer uma oração? Queria convidar a igreja para se colocar de pé. Eu já passo para o pastor. Eu não sei a forma que você entrou, mas papai veio com o renovo. Papai veio com o revestimento. Essa luta, essa prova que tu está passando, você não vai parar. Você vai ficar de pé. O diabo ele pode até tentar contra a sua casa. Ele pode tentar contra a sua família. Mas papai do céu está no controle de tudo. E ele fala: enquanto você faz o meu ministério, enquanto você faz a sua obra, eu desço com o renovo na sua casa. Talvez o seu filho não queira ir para a igreja, faz a minha obra que eu estou cuidando dele. Talvez seu esposo não queira ir para a igreja, faz a minha obra que eu cuido dele. Porque enquanto você está pregando e cantando, talvez até sem força, eu estou tratando na sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nesse momento, Pai. Que o Senhor possa tratar com cada coração nesse ambiente, Pai. Que o Senhor possa trazer força, renovo espiritual dentro da casa, Pai. Que o Espírito Santo ele possa agir da forma que ele quiser nesse ambiente, Pai. Mas talvez tem muitos aqui querendo parar, desistir, pensando em abandonar o ministério, mas o céu chegou dizendo: não vai parar, não vai abandonar, porque eu estou no controle dessa situação. Pai, que a cada dia mais o Senhor possa sustentar a gente de pé. Nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas provas, mas o Senhor sabe que lá no fundo a gente ama o Senhor. Por mais que seja difícil, Pai, desce com sustento e renovo espiritual aqui dentro dessa casa, Pai. E assim, Pai, eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus.